Olá, amigos. Como vai? Tudo bem? Estamos aqui para mais uma vez estarmos fazendo uma meditação, sobre a Palavra de Deus e buscando entender, através das Escrituras, aquilo que Deus quer fazer através das nossas vidas. Eu quero convidá-los, para estar colaborando conosco, se inscrevendo em nosso canal para nos dar um apoio, dando seu like ou seu dislike se você não gostar do vídeo, fazendo comentários para que tudo isso nos dê relevância no YouTube, pois precisamos fazer este canal crescer. O canal Gil de Souza, vamos falar a verdade, é um canal que está focado em levar a mensagem da Palavra de Deus que está escrito, pregando sempre baseado em está escrito, não em teses ou fábulas de algum teólogo, não. Nós vamos estar pregando o que está escrito e meditando sobre o que está escrito e crendo que o Espírito Santo de Deus é quem vai nos dar o discernimento espiritual para que nós possamos entender aquilo que está escrito e o que Deus está falando conosco. Então, dessa forma eu lhes peço que vocês possam estar colaborando conosco, nos dando apoio, nos dando likes, dislikes, fazendo comentários, se inscrevendo em nosso canal, pois nós estamos com a meta de alcançarmos 500 inscritos até o final do mês de abril. Nos ajude, colabore conosco, ajude a obra de Deus e Deus com certeza vai te abençoar, em nome de Jesus. Mas vamos para o que interessa, que é a palavra de Deus. Hoje Deus me deu uma palavra que se encontra no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 25, a partir do versículo de número 23, que nos diz assim a palavra de Deus. Primeiro do livro do profeta Samuel, capítulo 25, versículo 23. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi e se inclinou à terra e lançando-se a seus pés e disse: Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. Soberano e eterno Deus, Pai amado, Deus santo e querido, neste momento nós entramos na tua santa e gloriosa presença, em nome de Jesus e pelo sangue de Jesus. E graças te damos, Senhor, por mais esta oportunidade, este privilégio e esta honra imensurável que o Senhor nos concede de estarmos aqui para fazermos o uso da exposição da tua palavra, pois nós sabemos que a tua palavra ela não volta para ti vazia, mas antes ela faz aquilo que lhe apraz e prospera naquilo para o qual o Senhor a está enviando. Que o Senhor possa fazer com que nós possamos receber a tua palavra em nossos corações, que os nossos corações sejam uma boa terra, para que a tua palavra possa, meu Pai, germinar, crescer, florescer e frutificar, e que os nossos frutos sejam frutos dignos de justiça. Isso é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Uma palavra maravilhosa da parte do nosso Deus, e aqui tem muitos ensinamentos para nós, irmãos, porque esta mulher chamada Abigail, era uma mulher sábia, uma mulher inteligente, uma mulher humilde,
Uma mulher que, ao perceber que seu marido cometeu uma falha, ao perceber, não, ao receber a notícia, né, porque foi um dos servos que alertou ela, olha, seu marido fez isso, isso e isso contra Davi. Davi tem sido um homem bom para conosco, ele tem nos livrado ali, tem nos guardado, tem servido de muro para nós cuidar da fazenda do nosso Senhor. Mas nosso Senhor mandou uma mensagem para ele agora que vai desagradar ele. E essa mulher, ao ser informada que Davi receberá uma afronta de Nabal, seu marido, ela prontamente se arruma, se prepara e pega mantimentos e vai ao encontro de Davi. E ao chegar lá ao encontro de Davi, essa mulher, a primeira atitude que ela faz, a palavra de Deus vai dizer, vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, ela se apressa e desceu do jumento. Ela desce. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sempre quando eu prego a palavra de Deus, e que a palavra de Deus, ela está falando sobre uma mulher, nós nunca podemos esquecer a tipologia bíblica. A mulher é um tipo de igreja. Abigail desceu. O que significa isso? A igreja que desce. A igreja que, quando chega diante do Senhor, ela não se exalta, mas ela se humilha, ela desce, ela se prostra diante do Senhor, ela busca o Senhor. A igreja que desce é uma igreja que ela não tem orgulho, é uma igreja que não tem soberba, é uma igreja que não tem esse negócio de querer ser melhor do que os outros. E quando eu falo aqui de igreja, irmão, eu não estou falando de um templo, de um prédio. Não, não, não. Eu estou falando da igreja individual, a igreja que sou eu, que é você. A igreja somos nós. Nós nos reunimos num templo, um templo que foi construído para e consagrado a Deus, para ali nós nos reunirmos para adorarmos e cultuarmos ao nosso Deus. Mas a igreja verdadeira sou eu e você, porque a palavra de Deus vai dizer que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Mas qual o templo que Deus habita? O nosso corpo, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Então Deus habita em nós. Então, quando eu estou falando aqui da igreja que desce, eu estou dizendo das pessoas que descem diante de Deus. As pessoas que, quando chegam na presença de Deus, chega com humildade, chega com mansidão, chega expondo ao Pai as suas fraquezas, as suas limitações. Pai, vai tirando o que está demais. Vai, Senhor, acrescentando o que está de menos. Senhor, me transforma. Senhor, faz de mim uma pessoa melhor a cada dia. Senhor, me ensina a fazer a tua vontade. Senhor, mostra-me qual é a tua vontade, para que eu possa me colocar no centro da tua vontade. Pois como farei eu a tua vontade, Senhor, se eu não souber a tua vontade? Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Maravilha de Deus, quando nós nos colocamos diante do Senhor, reconhecemos a nossa insignificância e a nossa falta de conhecimento, Deus ele vai nos ungir, ele vai nos capacitar e ele vai nos dar sabedoria. E a sabedoria que vem de Deus é uma sabedoria que ela excede a todo o entendimento. Você vai se tornar um homem sábio, você vai se tornar uma mulher sábia quando você descer. Mas descer como, irmão? Você desce quando você começa a meditar nas Escrituras, quando você começa a meditar na Palavra de Deus. Você ora, você se coloca de joelhos e ora a Deus. E ali você começa a ler a Bíblia, ajoelhado mesmo, irmão. Leia a sua Bíblia ajoelhado. Oh, aleluia! Leia a sua Bíblia ali ajoelhado. Quando você começou a orar para ler a Bíblia, ajoelhou, né?
e já deixa a Bíblia ali preparada. E de joelhos mesmo você vai lendo a Bíblia, vai pedindo a Deus: Senhor, abre-me as Escrituras. Senhor, revela-me aquilo que tu tens para mim, para que eu possa, Senhor, te servir, para que eu possa fazer a tua vontade. Porque antigamente o Senhor chegava para o profeta e falava com o profeta, falava com o profeta. Vai a tal lugar e fala isso, isso e isso. E hoje, como Deus faz? Nós somos profetas. E Deus fala através da sua palavra. Porque a palavra de Deus diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não o sabes. E a palavra de Deus ainda diz mais: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então Deus, ele fala conosco hoje através da sua palavra escrita. É através da Bíblia Sagrada que Deus vai falar contigo. Você vai falar com Deus através da oração e Deus vai falar contigo através da Bíblia, na maioria das vezes. Mas vai chegar vezes também, depois que você tiver bastante intimidade com Deus, que você vai ouvir a voz de Deus, como se fosse um pensamento que você estivesse tendo. Mas só que pensamento, a gente pensa em coisas que a gente já conhece. Você vai saber que é a voz de Deus, porque esse pensamento vai ser revelando coisas que você não sabe, coisas que você nunca estudou, coisas que você nunca pensou, coisas que você nunca fez. Entende? Então, a igreja que desce é a igreja que se ajoelha e vai buscar conhecimento da parte de Deus através da sua palavra. Essa mulher aqui, ela se apressou-se e desceu do jumento. O jumento era um instrumento de transporte. Desapegue-se de tudo, de todas as coisas materiais. Você tem um carrão bonito, de luxo, bom, glória a Deus, foi Deus que te deu, mas não se apegue a ele não. Desce dele e vai buscar Jesus. Você tem uma casa bonita, glória a Deus, mas não se apegue à casa não, se apegue a Jesus. Desce dela, deixa ela para lá, mas não deixa Jesus, entendeu? Tudo que você tem material, não se apegue, deixa ele. Aqui ela está dando uma demonstração. E desceu do jumento, ela se desapegou das suas propriedades e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi. Davi é um tipo de Cristo. Você sabe, eu não preciso nem te dizer isso, que Davi é um tipo de Cristo. Então aqui, Abigail é um tipo de igreja e Davi é o tipo de Cristo. Então aqui é a igreja deixando todas as coisas materiais para se prostrar diante de seu Cristo, diante de Jesus, para o adorar, para interceder ali diante dele pelas vidas das pessoas que dependiam dela, das pessoas que estavam na casa dela, da vida das pessoas que estavam no lar dela, dependiam dela, porque Davi tinha saído para exterminar aquelas pessoas. Muitas das vezes, Deus, ele vê os pecados da igreja. E ele levanta o profeta para o profeta ir lá exortar: olha, você tem que confessar o seu pecado, você tem que se humilhar diante de Deus, você tem que confessar o seu pecado. A igreja, pedir perdão à igreja, pedir perdão a Deus, se humilhar diante de Deus, para que Deus venha a perdoar este seu pecado. Mas as pessoas acham que não pode se expor. Você não tem que expor sua vida para ninguém. Vai ali no gabinete do pastor, conversa com o pastor aí você vai ajoelhar, o pastor vai orar por você, e aí você vai ficar livre. Eu já pensei assim também, irmão. Mas só que Deus me falou que não é assim. Quando você peca contra Deus e contra a igreja de Deus. Porque você faz parte da igreja. Então você precisa se consertar com a igreja e se consertar com Deus.
Você não pode se desconcertar no escondido com Deus. Ali aí o pastor ora para você, porque o pastor não é padre. Se você quiser seguir assim esse tipo de coisa, de você se confessar com o homem e o homem te perdoar, você tem que ir para outra religião. Porque tem religião que tem lá o confessionário. Entra o homem, fica ali dentro do lugar e você confessa todos os seus pecados, aí ele manda você rezar 10 Pai Nosso, 20 Ave Maria e você está perdoado. Mas quando você é um servo de Deus no cristianismo evangélico, você tem que confessar o seu pecado diante da igreja e diante de Deus, porque Deus quer um conserto, e o conserto ele vai requerer de você uma humilhação, porque Davi, quando pecou, que ele adulterou com Betseba e mandou assassinar Urias para ele poder ficar com a mulher de Urias, ele se humilhou. Ele se humilhou. Quando o fruto do pecado dele morreu, ele foi lá e ficou jejuando, se humilhando diante de Deus, tirou a coroa real, tirou suas vestes reais, se vestiu de saco, se cobriu de cinza e se humilhou. Ficou lá se humilhando. E quando a criança morreu, o que ele fez? Ele levantou-se dali, foi comer e depois foi ao templo adorar ao Senhor. Ele não se rebelou contra Deus porque Deus tirou o fruto do seu pecado. Ele não se rebelou. Antes ele lutou, ele buscou para que Deus perdoasse o seu pecado e também curasse a criança. Mas Deus, ele falou, o fruto do seu pecado, sinto muito, Davi, mas este não vai ficar. Mas Davi buscou, Davi orou, Davi se humilhou. Então é necessário, para que haja perdão, que haja humilhação. Porque senão vai acontecer como aconteceu com o rei Asa. O rei Asa queria oferecer incenso a Deus, o que não era lícito, que é serviço dos levitas. E brotou a lepra na testa dele. Ele nunca se arrependeu, nunca foi pedir perdão a Deus para que Deus curasse a lepra dele. Ele nunca quis se humilhar. Por ele não se humilhar, ele morreu leproso. Morreu com o seu pecado. Se você não se humilhar, se você não pedir perdão à igreja, não pedir perdão a Deus, não se humilhar diante de Deus, diante das igrejas, você vai morrer com o seu pecado. Então, meu irmão, não tenha orgulho. Crente não pode ser orgulhoso. Nunca vi crente ser orgulhoso. Crente é humilde. Vai sim, se exponha, se humilhe, mas fique livre do seu pecado. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja que se humilha é uma igreja que ela é fortalecida. É uma igreja que ela consegue obter de Deus milagres e maravilhas. Porque nós vemos aqui, e lançou-se a seus pés e disse, ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Olha só, a igreja que se humilha. Eu reconheço o meu erro, a minha falha. Eu reconheço que quem falhou fui eu, quem pecou fui eu. Senhor, Tu és santo, Tu és justo, Tu és maravilhoso. Tu não merecia o que eu fiz. Eu reconheço que eu estou errado e o Senhor está certo. Eu reconheço que eu desagradei ao Senhor, mas eu creio que o Senhor é misericordioso. Por isso é que eu venho aqui diante do Senhor e me prostro aos seus pés. Aquela mulher, ela entendeu. Se eu for, Davi está vindo com fúria. Davi está vindo irado. Porque Deus também se ira. Deus é um Deus que se ira todo dia. A palavra de Deus diz. Deus se ira. Tem coisas que a gente faz que Deus fica irado conosco. E aí ele começa a pesar a mão. Ele pesa a mão dele. Para quê?
para que nós venhamos a nos arrepender dos nossos pecados e fazer como fez Abigail. E lançou-se a seus pés e disse: Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Olha, me perdoa, Senhor. Perdoa o meu pecado, as minhas falhas. Perdoa, Senhor, as minhas fraquezas. Se entra diante de Deus, você errou, se você cometeu uma falha, entra diante de Deus e se humilha diante de Deus e começa a confessar o teu pecado, começa a confessar as tuas falhas, porque Deus, ele é misericordioso. Deus, ele, quando vê você se humilhando, quando ele vê você prostrado, pedindo perdão, ele não vai falar: não vou te perdoar. Não, Deus não vai fazer isso, não. Deus, ele vai te perdoar. Deus, ele vai te levantar. E ele vai te exaltar. Por quê? Porque você se humilhou. E a palavra de Deus diz que aquele que se humilha a si mesmo será exaltado, mas aquele que se exalta a si mesmo será humilhado. É melhor se humilhar do que se exaltar. Porque é melhor obedecer do que sacrificar. Não adianta você oferecer sacrifícios, mas não obedecer. E a palavra de Deus diz que aquele que pecar deve se arrepender dos seus pecados, confessar e deixá-los. Você precisa fazer essas três coisas. Como você vai confessar o pecado se ninguém ouvir? Nós vemos através da história de Acã que, por causa do pecado dele, pessoas que não tinham nada a ver com isso sofreram, padeceram. Por que hoje você vai nas igrejas e você não vê um cego sendo curado, um paralítico levantando e andando? Você não vê mais esses grandes sinais, prodígios e maravilhas que Deus fazia, você não vê mais. Quando você vê um milagre, é um milagre que Deus abriu uma porta de emprego. Quando você vê um milagre, é um milagre que uma pessoa passou para uma faculdade, entrou numa faculdade. Quando você vê um milagre, é que a pessoa conseguiu entrar, não fez um concurso, passou. Que isso, irmão? Deus não faz só essas coisinhas pequenas, não. Deus quer fazer coisa grande. Mas para que Deus faça coisa grande, a igreja tem que voltar à palavra de Deus. A igreja tem que voltar à palavra de Deus. A igreja que ora. A igreja que ora. Olha aqui. E lançou-se a seus pés e disse: Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. Falar é o que, irmão? Quando nós vamos falar com Deus, é oração, nós estamos em oração. Então aqui, Abigail, ela está dando um exemplo em tudo de como você deve se comportar diante de uma afronta, diante de uma dificuldade, diante de um erro, diante de tudo, diante de Deus. Você tem que apresentar tudo a Deus, você tem que aprender a orar. Não adianta você descer, você se humilhar, mas você não falar com Deus. Entendeu? Você tem que orar, você tem que falar com Deus, você tem que ter intimidade, comunhão com Deus, para que Deus possa estar abrindo a tua mente cada dia mais, para que Deus possa estar limpando o teu coração, para que você possa ter no seu coração a palavra de Deus. Porque muitas pessoas dizem assim: ah, eu tenho Jesus no meu coração, mas não sabe o significado e a responsabilidade dessa expressão. O que é ter Jesus no coração? Ter Jesus no coração, meu irmão,
Jesus é um homem. Jesus é o único lá no céu que tem um corpo, né? Porque ele subiu, todo mundo viu ele subindo. Inclusive, a palavra de Deus diz que como ele subiu, e todo mundo viu ele subindo, assim vocês o verão vir de volta. Todo mundo verá ele vir de volta. Quer dizer, ele subiu com todo mundo vendo. Aí agora ele vai voltar só a igreja vendo. Não. Todo mundo vai ver. Assim como ele subiu, assim ele descerá de novo, ele voltará. Então, meu irmão, minha irmã, nós temos que estar orando a Deus para ter discernimento e entendimento. Porque ensinar a palavra de Deus é uma coisa, é uma das maiores responsabilidades que Deus deixou, delegou ao homem, é ensinar a sua palavra. Porque nós temos que ensinar a palavra de Deus, ensinar com verdade. E como você ensina a palavra de Deus com verdade? Quando você ensina e diz, está escrito. Você mostra o livro, você mostra o capítulo e você mostra o versículo onde está escrito. E para isso é necessário que você tenha comunhão com Deus. Como você vai ter comunhão com Deus? Quando você começar a conversar com Deus. Todo dia você conversa um pouquinho com Deus. Todo dia você conversa 1 hora com Deus, meia hora, 15 minutos, não importa. Mas você tem que conversar com Deus e meditar na palavra de Deus. Que aí é Deus que vai falar com você através da palavra dele. Porque como você vai aprender alguma coisa sobre Deus se você não ler as Escrituras? E para ler e entender as Escrituras, é preciso que você esteja debaixo da unção do Espírito Santo. É uma aula aqui que a Abigail está dando. O texto é riquíssimo, porque nós vemos aqui que depois o Senhor, Deus, ele vai ferir a Nabal, e Nabal vai morrer. E Davi vai tomar Abigail como sua esposa. É o que a Bíblia diz, que nós, a igreja, somos a noiva de Cristo, mas um dia ele vai vir nos tomar para sermos a sua esposa, para estarmos com ele. Aí nós estaremos com o Senhor para sempre, porque o Senhor Jesus é o noivo e a igreja é a noiva de Cristo. Mas um dia haverá o casamento da igreja com o seu Cristo, e nós estaremos ali reunidos nas bodas do Cordeiro. Quero pedir mais uma vez que, se vocês puderem, nos ajudem compartilhando este vídeo em suas mídias sociais, né? Dando seus likes, seus dislikes, fazendo seus comentários e se inscrevendo em nosso canal. Nos ajude para que nós possamos chegar à nossa marca de 500 inscritos ainda neste mês de abril. Eu te peço isso e peço que Deus te abençoe, peço que você continue orando por mim, pela minha casa, pela minha família, orando por este canal, orando para que aqui a gente possa ter sempre uma palavra verdadeira, uma palavra baseada nas Escrituras, uma palavra fundamentada nas Escrituras, para levar ao coração de cada um. Eu agradeço por tudo, em nome de Jesus, e não se esqueçam, vamos falar a verdade.